Ótimo. Excelente pergunta, e essa pergunta cai em prova. Excelente pergunta. Primeiro, o nome desse processo eu chamo de desnaturação. Naturação. Que é quando a proteína, que estava em uma determinada estrutura, perde essa estrutura e perde sua função, consequentemente. Isso eu chamo de desnaturação. Quais são as causas de desnaturação mais comum que existe? Temperatura. Se você aumentar, por exemplo, a temperatura da proteína, porque assim, cada proteína, quando ela sai de fábrica, quando ela é produzida, ela tem nela um manual que diz assim, é como se fosse um manual, né? Para ela trabalhar, ela precisa estar numa temperatura ideal, o corpo, o meio em que ela está trabalhando ali, está trabalhando. É igual você no dia a dia aí, por exemplo, tá lá, você vai trabalhar num lugar que está fazendo 50 graus, 60 graus, não, você morre, você não aguenta. Agora te imagina te pegar e jogar lá no Polo Norte, no frio extremo. Tu vai render? Tu vai conseguir trabalhar? Vai morrer de frio. Ou seja, então para tu trabalhar de uma forma otimizada, tu precisa estar numa temperatura nem muito quente, nem muito fria. Temperatura ideal. As proteínas é a mesma coisa. Quando elas são produzidas, elas têm uma temperatura ideal para elas trabalharem, entendeu? É por isso que quando o cara tem uma febre, a mulher, a pessoa tem febre, uma febre muito alta, o que que acontece? A temperatura do corpo sobe muito e as proteínas, elas começam a desnaturar. As proteínas que são terciárias, quaternárias e secundárias começam a perder o formato delas e voltar a ser primárias. Ou seja, elas perdem a função. E qual é a consequência disso? A pessoa pode morrer. Porque se as proteínas desnaturam, perdem sua estrutura, elas também perdem suas funções. E como nós já discutimos, as proteínas têm funções primordiais no nosso organismo, para nos manter vivos. Então, elas têm que estar funcionando adequadamente. Se elas param de funcionar, o organismo entra em colapso e o indivíduo morre. É por isso que febre muito alta, o cara está com febre, 40 graus, 41 graus, as proteínas já começam a desnaturar, a perder sua estrutura. Então, opa, vamos entrar com um antitérmico, como dipirona, um paracetamol, entendeu? É por isso. A gente não pode deixar o paciente, a pessoa, no caso, ter uma febre muito alta. Então, a temperatura é uma coisa muito importante que leva à desnaturação das proteínas. Uma coisa muito É, importante... Não, pode dizer. não, pode falar, né? Não, eu já vou entrar em outra coisa. Se... No caso, a primeira pergunta que ela fez, Hum, bem, é sobre a questão, tipo assim, por exemplo, ela está terciária, né? uhum. Eu não entendi bem, por isso que eu queria que ela repetisse a pergunta que ela fez, bem, a primeira pergunta que ela fez. Eu perguntei assim, se ela mudar de estrutura, né? Se ela tá na estrutura secundária e mudar para a primária. Aí eu perguntei se ela vai mudar de função, se ela vai perder, né, a Ah, sua utilidade. E ele falou que sim, que no então, caso ela já não tem mais a mesma função. Só se o organismo quebrar e colocar ela em outra estrutura. beleza, não, era só isso mesmo, era só porque eu não tinha entendido, eu boiei um pouquinho aqui. Obrigado aí pela pergunta de Não, novo. tranquilo. Então é assim. Professor, mas Hum, no caso, eu não vamos ver se eu entendi ou se eu baralhei. hum, Quando ela vai mudar a estrutura, né, aumenta a temperatura, no caso, ela perde porque, no caso, a pessoa fica com febre e aí ela perde no caso, quando ela está com febre, ela muda a estrutura, né, de função, de primária para secundária, ou de terciária para primária. É assim que funciona, com o aumento da temperatura.
E aí, para a pessoa não chegar, no caso, quando ela está com uma febre muito alta, que ela dá aquela convulsão, tem que tomar um remédio para poder parar. Porque se Abaixar. as estruturas... Exatamente. Porque se não haver estrutura, a gente morre. É isso? Porque se elas perderem a estrutura, elas perdem a função. Elas perdem a função. Eu falo, a gente morre mais ou menos Exatamente, perde a função e o indivíduo morre mesmo, convulsiona e entra e vai a óbito. Sim. Porque a temperatura é muito Entendi. alta. E E o contrário é tem, verdadeiro também. tem outros exemplos que podem causar desnaturação Pode, além da temperatura? pode. Então, assim, eu dei o exemplo temperatura para mais e também temperatura para menos. Se estiver lá no Polo Norte, temperatura muito baixa, o sangue esfria rápido, proteína também perde sua estrutura, Bora, Isadora, desnatura, vamos? tá bom? Então, temperatura tanto para mais quanto para menos, certo? As proteínas, elas têm uma temperatura ideal. Você não pode nem subir demais e nem descer muito, tá bom? E uma outra coisa que causa desnaturação é o pH. Lembra que a gente estudou sobre o pH? Que cada lugar do nosso organismo, cada substância, ela tem um pH diferente, ou seja, ele pode ser neutro, ele pode ser ácido ou ele pode ser básico. Então, assim, as proteínas, quando elas são produzidas, cada uma delas tem um pH diferente, que elas gostam de trabalhar. Por exemplo, no estômago. O estômago é um meio muito ácido, muito ácido. Muito ácido, tipo assim, tipo 2, na escala de 0 a 14, lembra? Do pH? Como se o suco gástrico do estômago tivesse ali para 2, para 1, muito, muito ácido. Então, nós temos proteínas lá que trabalham naquele meio ácido. Elas gostam de trabalhar no meio ácido. Como, por exemplo, as proteínas que digerem a carne. Né? Proteínas que digerem a carne, a pepsina. Não precisa saber o nome não, estou só dando exemplo. Elas trabalham meio ácido. Agora, quando elas, depois da digestão, elas vão lá para o intestino delgado, o intestino, o pH do intestino já muda. Ele é um pH básico, vai lá para 7,5, 8. Ou seja, as proteínas que estavam no estômago, que trabalham no meio ácido, porque elas foram produzidas para trabalhar no meio ácido, quando elas chegam no intestino, que está no meio básico, o que acontece com elas? Elas desnaturam. Elas perdem a sua função, elas mudam a estrutura, perdem a sua estrutura e perdem sua função. Elas como, entre aspas, elas morrem, né? Elas perdem a sua função, entendeu? Então, o pH é importante. E a mesma coisa, existem proteínas que atuam em meios básicos, no intestino, por exemplo. E se você pegar ela e colocar no estômago, por exemplo, que é ácido, a proteína ela não trabalha. Ela vai desnaturar e vai perder a função. Então, tanto a temperatura quanto o pH são duas variáveis importantíssimas, né, da proteína. Toda proteína, quando ela é produzida, ela sabe a temperatura que ela gosta de trabalhar e ela sabe qual é o pH que ela gosta de trabalhar. Se é ácido, se é básico ou se é neutro. Então, esses dois fatores, temperatura e pH do meio, são os dois fatores, são os principais fatores, né, que vão estar atrelados aí à função da proteína. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, vamos fazer umas questãozinhas agora. A Sabrina deu para entender? Deu sim, tudo certo. Né? Obrigada. Vamos fazer umas questãozinhas agora. Vocês verem como é que cai na prova de vocês, tá bom? Essa primeira aqui, lê pra gente aí rapidinho. Quem tiver com áudio aí. A formação das proteínas depende da ligação dos aminoácidos por meio de ligação do tipo
glicosídicas, peptídicas, lipídicas, pontes de hidrogênio. Pode responder? Aí vocês respondem. B. Lógico, letra B. É a B. Vocês podem jogar aí no chat, responder no chat. Botar a letrinha. Letra B. Já vi que aí a maioria de vocês já respondeu, né? Botaram exatamente isso, pessoal. Não confundam. Quando a gente fala de proteína, quando a gente fala de ligação entre aminoácidos, nós estamos falando da ligação peptídica, tá bom? Essa ligaçãozinha que une os aminoácidos para formar a Se proteína. fosse assim, a prova ia ser bom demais. Mas vai ser assim a prova. O nível da prova é esse, entendeu? Acertou aqui, acertou lá. Nos carboidratos que a gente viu semana passada, se vocês se lembram também, os aminoácidos, os carboidratos que são formados, também são formados por moléculas, essas moléculas também se unem. Elas também se unem. E essa ligação que une os carboidratos também tem um nome. Vocês se lembram? Lipídicas. Lipídicas, eu acho. Tenho certeza não. É porque eu não assisti a próxima aula, eu só peguei uma explicação de um pouquinho, mas não deu tempo de assistir. Certo, pois. É importante que vocês revejam lá e fixem bem isso, tá bom? Quando a gente está falando de carboidrato, estou botando aqui um exemplo de um carboidrato. Eu falo de ligação glicosídica. Glicosídicas, é isso mesmo. Glicosídica. Tá bom? Aí vocês lembram lá que se eu tiver... Cai na prova, professor. Se cai em prova? Essas questões que o senhor está colocando aí são as que vai cair na prova. Normalmente cai na prova dela. Isso. Normalmente cai na prova. Onde que eu consigo assistir as outras aulas gravadas? Eu mandei um link no grupo, no canal no YouTube lá, que eu subi os vídeos. Mas quando terminar aqui, eu boto de novo o link. Tá bom. Bom? Então, assim, quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de ligação glicosídica. Quando eu estou falando de proteína, eu estou falando de ligação peptídica. Tá bom? Beleza. Pelo amor de Deus, não é isso. E aí, lá nos carboidratos, relembrando, se eu tenho duas moléculas ligadas, se eu tenho só uma molécula solta, eu tenho um monossacarídeo. Se eu tenho duas moléculas unidas, eu tenho um disacarídeo. E se eu tenho mais de duas, eu tenho um polissacarídeo. Entendeu? Se eu tiver só uma molécula, mono. Se tiver duas, é disacarídeo. Se tiver várias, duas ou mais. Isso na proteína, né? Ou Não, isso nos carboidratos. Carboidrato, quer dizer. Na proteína Isso não, no carboidrato, na proteína não tem essa classificação assim. Se tiver só uma ou duas ou três, de duas para cima já é proteína, entendeu? Já posso classificar como proteína. Então, as ligações de moléculas na negócio, o nome da ligação se chama glicosídicas. Então, Nos carboidratos, né? isso. Isso. Carboidrato, ligação glicosídica. As proteínas, ligação peptídica. Beleza. Certinho, né? Nenhuma dúvida para me passar? A próxima, né? Tranquilo. Ó. Essa questão aqui. Arrocha aí pra gente. Que se apresenta como uma sequência de aminoácidos está em sua estrutura e
O que vocês marcariam aí? Bota no chat aí para mim ver. A letra A, professor. É, A letra acho A. que os colegas de vocês concordam também, então, perfeito, gente. Resposta aqui, letra A. Por que que é a letra A? Vamos analisar as alternativas. Primeiro, quando eu falo de estrutura de proteína, eu tenho primária, secundária, terciária e quaternária. Essa aqui na área aqui nem existe. Então, isso aqui já não era nem uma opção para você marcar. Então, no texto, ele te fala que é uma sequência de aminoácidos, ou seja, tu tem um aminoácido, ligado a um aminoácido, ligado a outro aminoácido, ligado a outro, ligado a outro. Ele não te fala se ele está em forma de hélice ou se ele está todo embaralhado. Ele não te fala. E sempre que ele disser somente sequência de aminoácidos, ele está se referindo à estrutura primária, certo? Que é essa estrutura aqui, que é a linear. Ela é justamente caracterizada por ser uma sequência de aminoácidos, tá bom? Se fosse em forma de hélice, secundária. Se fosse toda embaralhada, terciária. Se fossem duas ou mais proteínas embaralhadas, assim, ó, juntas, seria quaternária. Ó, esse aqui é um exemplo de quaternária. Que eu tenho aqui três proteínas terciárias unidas. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de quaternária. Então, primária, sequência de aminoácidos. É uma coisa que vocês podem se perguntar, e o que que faz um aminoácido, uma proteína ter um formato assim, de hélice, né? Por que que ele tem esse formato? Aí isso é uma informação extra. Existem ligações bem fraquinhas, chamadas de pontes de hidrogênio, tá bom? Ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é como se fosse uma ligação bem fraquinha que faz com que essa parte aqui, ó, fique mais próxima dessa. E mais próxima dessa, e mais próxima dessa, que dá essa estruturazinha dela, sabe? E aqui também. São pontes de hidrogênio que a gente chama. Tá? É o que permite aí essa mudança na sua estrutura, né? O que permite essa estrutura diferenciada das proteínas, beleza? Outra questãozinha legal. Essa aqui. Isso aqui é boa. Diferem entre si, nos seguintes aspectos. Tipo, de aminoácidos presentes na cadeia, quantidade... Desliga aí, Marcelo, para nós. Desculpa. Pode até ler em voz alta aí pra gente. Lê em voz alta, lê aí pra gente. As proteínas. E aí, Marcelo? Pode ser qualquer um de vocês, Rocha aí. Ninguém sabe ler, não, gente. Bora, agiliza. Lê então, Daiane. Eu estou na rua imprimindo material, estou assistindo aqui no meio de um negócio, não dá nem para eu enxergar direito. As proteínas diferem entre si nos seguintes aspectos: tipos de aminoácidos presentes na cadeia, quantidade de aminoácidos presentes na cadeia, sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia, pelos nucleotídeos presentes na cadeia,
Analisadas as proposições, assinale a alternativa correta. A. Somente as alternativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. B. Somente as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. C. Somente as alternativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. D. Somente as alternativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Eu vou fazer com vocês ela devagarzinho, que é pra gente não ficar dúvidas, tá bom? Essa primeira aqui. Tipos de aminoácidos presentes na cadeia. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma proteína formada por 3 aminoácidos. 3 aminoácidos. Vê se tu entende comigo. Eu tenho uma bola, depois um quadrado, depois um triângulo. Ligados por ligações peptídicas. Isso aqui é uma proteína. Olha só. Aqui eu tenho uma bola. Aqui eu tenho outra proteína. Outra proteína. Uma bola. Um retângulo. Você tá fazendo algum desenho? Tô. Não tá saindo, não. Uai. Pois espera aí. Aqui tá normal. Aqui Tá pra mim não saindo. saiu, não. Ah, tá. Não, é porque eu botei... Vixe, então os outros vocês nem viram, então, né? Não, os outros a gente viu. Ah, viu os outros, né? Então, beleza. Então, assim, eu tenho aqui uma proteína aqui formada por uma bola, por um quadrado e por um triângulo. Aí eu tenho outra proteína aqui do lado, que eu tenho uma bola, Continua não aparecendo para mim. não tá aparecendo. No lateral direito, Marcelo, tá aparecendo. Tá, não. Marcelo, tá aparecendo do seu lado direito os Não tá quadradinhos das aparecendo. pessoas, não tá? Tá, não. Ah, não tá não, porque às vezes você só apertava no negocinho do quadradinho das pessoas, que aí você conseguia ver, eu também não tava conseguindo, não. Aí agora eu tô vendo. Ixi. Mas vai ouvindo minha voz e vai dar certo. Então, aqui eu tenho um retângulo e um triângulo. Se eu riscar bem aqui, tu vê, Marcelo? Eu tô vendo normal. Tá normal aqui, pelo menos no meu tá normal. Agora apareceu, mas é porque o trem só ficou bem pequenininho aqui agora. Mas tava mostrando ali a bola, quadrado, triângulo, e do mesmo jeito, só que Agora maior. apareceu. Lá Agora onde ele tá apareceu. com a setinha. Beleza, então bora embora. Ó. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho uma proteína e aqui eu tenho outra proteína. Repare que as duas têm 3 aminoácidos. Porém, elas têm aminoácidos diferentes. Enquanto essa daqui tem um quadrado no meio, essa Ó, daqui tem um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Eu posso dizer que essas proteínas são iguais? não. Não posso. Então, essas duas proteínas são diferentes. Então, uma forma de eu diferenciar uma proteína da outra é ela ser constituída por aminoácidos diferentes, tá bom? Para elas serem iguais, eu precisaria ter os mesmos aminoácidos, a mesma quantidade e eles estarem na mesma sequência, tá bom? Então, essa primeira está correta. 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 O item 2, quantidade de aminoácidos presentes na cadeia. Então, exatamente a mesma coisa. Eu acredito também que esteja correta também. Exatamente, gente. Para quem não entendeu, ó. Se eu tenho uma proteína aqui com 3 aminoácidos, e aqui do lado eu tenho uma proteína com 4, com 5, com 6, são proteínas diferentes. São proteínas diferentes, entendeu? Porque a Certo. quantidade de aminoácidos muda a proteína. Se alguém não entender, vai falando aí que que eu vou tirando a dúvida. E o terceiro,
A sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia? Com Eu também certeza. considero como certa, professor. Joia, show de bola. Porque se eu tivesse aqui uma terceira proteína aqui, que também fosse formada por uma bola, aí depois ela viesse com um triângulo e um quadrado, essa proteína é diferente dessa, porque a sequência é diferente. No lugar de ser aqui era um quadrado e veio foi triângulo. E o triângulo embaixo veio um quadrado. Então é diferente a sequência, a proteína é diferente. Então tá correto. Então, a letra A. Então, por eliminação, se você olhasse para as alternativas, você já mataria que era a questão letra A. E isso acontece muito nas provas. Às vezes a gente está lendo uma questão, você já tem certeza de alguns itens, você vai nas alternativas e já vai eliminando as que você tem certeza. Entendeu? Isso é uma estratégia de responder questão. Se você viu que a 1, a 2 e a 3 está correto, e eu não tenho nenhum item falando das 4 corretas, então só pode ser ela. Né? Só tem ela. Então, mas falar aqui dos nucleotídeos. Bom, os nucleotídeos vocês não estudaram ainda, tá? Eles constituem o DNA, tá? O DNA, que é aquela molécula que nós herdamos dos nossos pais, que ela vai ter todas as informações do organismo da pessoa. A altura, o peso, o sexo, até mesmo quantos dias a pessoa vai viver. Todas essas informações estão contidas no DNA da pessoa. As doenças que ela pode ter durante a vida, tudo, certo? Então, não tem nada a ver nucleotídeo aqui com a questão das nossas proteínas, tá bom? Isso aqui é um assunto, é um outro assunto. Então, realmente, a alternativa é a letra A. Boa, boa. Boa. Acho que dá para fazer mais uma. Deixa eu ver bem aqui. Essa daqui, vou ler para vocês, ó. Sabrina botou a letra A aí, muito bom, né? Ó, a mudança na cor e textura dos ovos após fritura decorre da desnaturação de proteínas. Olha só. Em relação a esse fenômeno da desnaturação das proteínas, é correto afirmar que, na letra A perda da estrutura tridimensional da proteína, que invariavelmente leva à perda da função. Letra B. Ao rompimento das ligações peptídicas. Letra C. Todas as proteínas, quando desnaturadas, se tornam insolúveis. Letra D. A sequência de aminoácidos da estrutura primária é comprometida. E letra E. É um processo reversível. Olha, essa questão é boa. Muito boa, por sinal. O colega de vocês já marcou letra A. Dei uma pensadinha aí e vamos fazer ela. Para mim é a letra B. É B. é a mesma questão que você falou sobre a questão da febre lá. Pois Acho que é. não é a letra, Ah, porque se ela perde a sua função, o ovo não tinha que ser, não podia ser frito. Porque aí ele vai perder as proteínas dele. Bom, né? Não sei. Fiquei na dúvida agora. mas ele fala aqui em forma bem geral, né? Em relação ao fenômeno da desnaturação das proteínas, é correto afirmar aqui. Então vamos fazer devagar, porque eu vi que gerou dúvida para vocês. Ó, quando tem uma proteína, por exemplo, no seu estado, na sua estrutura secundária, ela tem aqui a sua sequência de aminoácidos. Ela tem lá sua bola, seu quadrado, seu triângulo. Aí vem uma bola, outra bola,
quadrado. Isso aqui tudo é aminoácido, né? Triângulo, quadrado, bola e um triângulo para finalizar. Por exemplo, isso aqui é uma proteína que tem uma estrutura secundária. Os aminoácidos aqui são ligados por ligações peptídicas. Beleza. Excelente, né? Entendeu isso? Quando a gente desnatura ela, o que que acontece? Você vai transformar ela Em primária. em primária. Mas a sequência de aminoácidos continua a mesma. Tá mesmo. Quadrado, quadrado, triângulo, bola, bola, quadrado. Estou fazendo aqui igual a primeira. Triângulo, quadrado, bola, triângulo. Tá vendo? A sequência é a mesma. O que mudou foi só o formato. As ligações peptídicas que unem os aminoácidos permanecem íntegras, permanecem ok. Então, quando ele fala aqui, há rompimento da ligação peptídica, falso. Por quê? Falta. Porque as ligações aqui, ó, estão tudo bonitinha. Verdade. Ela só perdeu o formato. A letra C fala o quê? Entendi. Por mais que ela passe da terceira para a primeira, mas continue a mesma, a função é a mesma. Não, a função ela perde. A função ela perde. Agora, os aminoácidos são os mesmos, a sequência de aminoácidos é a mesma, e a ligação que une eles, que é a ligação peptídica, tá ok, continua a mesma. Entendeu? Ligação peptídica, Ela vai continuar a mesma, só que vai perder a função. só vai perder a função e a Entendi. estrutura. Certinho? Vai ser a A mesmo. Vamos ver. A letra C diz o quê? Todas as proteínas, quando desnaturam, se tornam insolúveis. Primeiro, cuidado com a alternativa que fala em todas. Todas, tudo que generaliza, né? É muito difícil estar certo. Porque na natureza, a gente sempre vai ter exceções, tá bom? Então, você falar que porque uma proteína desnaturou, quer dizer que ela se torna insolúvel, o que que é insolúvel? É ser solúvel na água. É falso, tá? É falso. Tem nada a ver. Sempre vai ter exceções, tá? A questão dela ser solúvel ou não, não tem nada a ver porque ela desnaturou, tá bom? Não tem relação em ser solúvel ou insolúvel só porque ela desnaturou. A letra D. A sequência de aminoácidos da estrutura primária é comprometida? Falso, como eu expliquei para vocês. A sequência de aminoácidos é exatamente a mesma. A quantidade de aminoácidos é exatamente a mesma. E as ligações que ligam os aminoácidos, que são ligações peptídicas, continuam normais. Então, falso. Ele falou aqui que a sequência muda, tá falso. É um processo reversível? Falso. Uma vez que uma proteína é desnaturada, ela perde sua função, ela morreu. Ela morreu. O organismo, o que que ele pode fazer? O organismo pode fazer o quê? Depois, quebrar essa proteína inteira, tirar esses aminoácidos, quebrar essas ligações, pegar esses aminoácidos e usar para produzir outra proteína. Mas uma vez que ela é desnaturada, acabou. E a letra A, ela fala o quê? Bom, na desnaturação existe uma perda da estrutura, no caso tridimensional, podia ser... Pois é, eu fiquei na dúvida por causa desse tridimensional, vem aí. É porque o tridimensional, o que que é isso? É você poder olhar, você olha a molécula, você olha de vários ângulos diferentes, tridimensionalmente, você está vendo ela. Então, se ela tinha um formato, ela perdeu. Agora ela só tem um formato. Só tem uma dimensão, ela ficou retinha. Que, invariavelmente, leva à perda da função. Perfeito, é isso mesmo. Quando ela desnatura, ela perde a função. Bom? Então, nosso gabarito, letra A. Bom, muito bem, as meninas que acertaram, pessoal. Ficou alguma dúvida? Acho que a nossa monitoria era essa mesmo. Ótimo, Lucas. Ei, Lucas, eu Ajuda estou com bastante. uma sugestão, assim, eu não sei se seria possível
Mas será que não seria melhor, tipo, as monitorias serem antes de cada aula? Tipo assim, um exemplo, igual ontem, vou dar meu caso particular, né? Não sei como que tá as outras pessoas, mas pelo menos ontem eu assisti a aula perdida, entendeu? Porque eu não sabia de nada e não estava entendendo nada do que ela estava falando. E aí, no caso, se eu tivesse assistido a tua monitoria antes da aula dela, talvez